As tribos indígenas que foram escravizados passaram a conviver, juntos com os negros afros, após chegarem ao Brasil por volta de 1560, através de navios negreiros. Índios e negros afros foram colocados em engenhos, daí já começam os primeiros contatos entre negros, e índios, e brancos. Durante esse período os colonizadores submeteram alguns índios e negros, para serem reprodutores, e se deitarem com as mulheres negras e índias, e assim aumentavam com a chegada dos novos filhos da miscigenação. Os brancos sedentos de desejos carnais, escolhiam mulheres negras e índias, para saciarem as suas vontades, e assim os filhos dos brancos, com índias e negras, passavam a serem escravos. Durante o período colonial no Brasil, alguns escravos que viviam presos nos engenhos, fugiam, e encontravam abrigos nas aldeias indígenas, assim eram tratados seus ferimentos, e após tempos, eles aprendiam os costumes daquela tribo indígena, e passavam a fazer parte das práticas dos índios, através dos cuidados e ensinamentos dos pajés. O contato dos índios com os negros afros ocasionou na troca de conhecimentos entre eles, o negro com o conhecimento dos eguns e invocações, e os índios com seus conhecimentos da pagelança ou xamanismo indígena. Os europeus contribuíram com seus conhecimentos da feitiçaria europeia, passando pelo esoterismo moderno, psicoterapia e psicodélica, e pelo catolicismo popular e cristianismo esotérico, no contexto do sincretismo brasileiro. Após a miscigenação, alguns portugueses que vieram para o Brasil, trouxeram consigo de sua terra natal, em seu corpo, uma pequena identificação da qual, identificava as suas formas religiosas, era uma pequena semente que nascia em seu corpo, em forma de uma mancha roxa, que era semelhante a um sinal. Essa mancha era conhecido pelos velhos catimbozeiros, como a marca feto, ou semente de feto. Através dessa semente, os catimbozeiros eram reconhecidos, aqueles que eram escolhidos para darem continuidade às suas missões, que trazia essa semente de feto em seu corpo, eram escolhidos pelo invisível. Quem nasciam com essa marca feto em seu corpo, era identificado como um catimbozeiro. Sendo assim, essas pessoas já nasciam consagrados pelo invisível, especificamente pelas entidades. No começo da miscigenação, ainda não se existia rituais de iniciações para os velhos catimbozeiros. Durante esse período, tudo era passado através dos conhecimentos dos velhos catimbozeiros, unindo a ciência dos catimbozeiros com as entidades espirituais, que vieram a contribuíram para a construção das velhas tradições familiares. Ao longo do tempo, as perseguições foram acontecendo e aumentando, passando a ser constantemente. Após alguns tempos, se houve a necessidade de fazerem adaptações de rituais através de suas ciências, passando a escolher uma pessoa da sua linhagem para dar continuidade, e assim, foram adaptando as ritualística para dentro de cada família de catimbozeiros. Durante o período da formação do Reino do Bonflora, a falta de pessoas que nasciam com essa marca feto, abriu-se um espaço para que todos pudessem passar por esses rituais dentro das famílias de catimbozeiros. A partir daí, todas as iniciações e rituais passaram a fazer parte das tradições das famílias, dando um início a uma nova visão dentro do catimbó Jurema. As pessoas que começaram a serem iniciadas daí por diante, passaram a nascer para a ciência, e assim os discípulos morriam para o mundo e nasciam para a ciência da Jurema Sagrada, dando continuidade à linhagem daquela família através de suas tradições. Ao longo do tempo, essa marca foi deixando de existir, e os novos discípulos foram dando os primeiros passos para uma nova era de catimbozeiros, através de suas iniciações. Observação: algumas pessoas costumam dizer que no culto indígena seria o culto Jurema, porém, se há um ponto de interrogação. A pagelança sempre foi o culto específico para os índios, tendo em vista o purismo que nela se encontrava. Antes dos europeus chegarem ao Brasil, os índios faziam suas práticas dentro de sua cultura, não existia a mistura, eram somente eles. Já o culto Jurema nasce da mistura de raça e influências religiosas. Continuando o texto, os povos ciganos, ao chegar no Brasil, também contribuíram com seus conhecimentos e fortalecimento com suas práticas e magias.
Duas crianças ao serem escravizadas da África para Portugal, com apenas 9 anos de idade, passaram a aprender e ter o domínio sobre as forças e magias da deusa Évora, após serem levadas para o Brasil já, em suas maiores idades. Elas contribuíram o bastante para a evolução da Jurema do culto, através dos conhecimentos da feitiçaria europeia. Hoje muitas das mestras se beneficiaram dos conhecimentos dessas duas grandes mestras. Os primeiros catimbozeiros, após a miscigenação, nascem da mistura do brancos com negros e índios, dando origem ao caboclo nordestino. O culto da Jurema nasce durante o período da miscigenação, com o surgimento dos primeiros catimbozeiros. A partir daí, os primeiros catimbozeiros que tinham ancestralidade sanguínea passavam a serem consagrados dentro de cada família, e com o passar do tempo, a sua linhagem familiar dava continuidade através dos novos discípulos. Os primeiros catimbozeiros começaram a obter conhecimentos através de suas mediunidade, onde mais tarde, as suas ciências eram passado por suas entidades. Essas ciências começaram a ser acrescentadas para dentro do catimbó Jurema, tornando-as a serem adaptações, sendo desta forma, as ciências e os conhecimentos de cada catimbozeiro eram postos dentro de suas famílias, para os mais novos discípulos darem continuidade a seus aprendizados. As primeiras rezadeiras, parteiras, benzedeiras, curandeiros e raizeiros surgem com influências do catolicismo popular, da invocação dos negros afros, da feitiçaria europeia e dos conhecimentos dos índios. O culto à Jurema abrange diversas origens ligadas ao Nordeste brasileiro, assim também, como de fora do país, temos o exemplo das mestras, Aninha do Agiló, Nega Luanda, Manoel Germano, Pantera Negra e tantos outros a mais. O culto à Jurema tem como base a tradição religiosa dos índios, que habitavam o litoral nordestino, entre Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Pará, Piauí, assim como tantos outros estados do Nordeste. Quando os africanos chegaram ao Brasil por volta de 1533 a 1560, através de navios negreiros, sendo estes escravizados, ao fugirem dos engenhos, encontravam abrigos nas aldeias indígenas, e através do contato com os índios, os africanos trocavam o que tinha de conhecimento em comum. Grandes mestres juremeiros até hoje são conhecidos como mestiços, com sangue de brancos, negros, afros e índios. A unificação entre as influências religiosas fizeram junções em melhorias e fortalecimento. As práticas e ritualísticas, a magia dos europeus, passando pelo catolicismo popular e o esoterismo, deu início a uma nova forma de visão ampla para o surgimento do culto à Jurema.